Nós vamos fazer a exposição de Êxodo 34, do verso 8 ao verso 17. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o seu favor esteja sobre nós para este momento em que ouviremos sua voz. Oremos. Ó Deus, neste momento estamos concentrados, Senhor, na expectativa de ouvirmos a respeito de tuas misericórdias, Senhor. Através, ó Deus, da exposição da tua santa lei. Comunica-nos, Senhor. Nos revela, coloca as tuas misericórdias em ação, proclamando-as no nosso coração, Senhor. Assim como fizeste com Moisés, faz conosco, Senhor. Então abre nossos ouvidos, nosso entendimento, nos traz esclarecimento, principalmente com o coração humilde e devoto, para ouvirmos a tua lei com humilhação, buscando sempre, Senhor, aplicá-la em nossa vida para vivermos para a tua glória. Então, com poder e autoridade, Senhor, nos fala, em nome de Cristo. Amém. O que você ama? Com frequência, meus irmãos, usamos a palavra amor de forma leve e quase descuidada. Dizemos, no meu caso, eu amo pudim, amo viajar, amo descansar. Na maioria das vezes, quando assim falamos, não estamos falando de devoção, entrega ou lealdade, mas apenas de preferência. Eu tenho um apreço maior sobre tal coisa. É uma maneira enfática de dizer que nós nos agradamos de algo e nos agradamos muito. Mas, pensando biblicamente, quando se pergunta o que governa o seu amor, não se trata apenas do quanto você aprecia certas coisas, mas de quem ocupa o lugar supremo do seu coração. Poderíamos então pensar quem é digno da sua lealdade última, o que desperta seus maiores desejos, orienta suas escolhas e molda as suas vidas, molda a sua vida. Nós vimos, irmãos, na última exposição, nós vimos Deus, Ele dando início ao reestabelecimento de sua aliança com o povo a partir da entrega da lei. E hoje o que nós vamos ver? Hoje nós veremos essa renovação, ela sendo explícita. E isso vai ficar claro porque Deus vai perdoar os pecados do povo e Ele vai reafirmar as suas promessas. Então, aquilo que nós vimos anteriormente na entrega das 2 tábuas da lei, implicitamente, agora ficará explícito. O Senhor vai renovar a aliança que havia sido quebrada. E vai ficar claro, porque Deus vai perdoar os pecados do povo e Deus vai, de fato, reafirmar as suas promessas. Só que, irmãos, devemos entender uma coisa importante na narrativa, porque ela deixa evidente. A renovação da aliança, e é claro, não é só um aspecto da narrativa, mas é um aspecto dos termos pactuais. A renovação da aliança, ela traz um alerta solene. Como estamos falando então de renovação da aliança, nós estamos falando de que a restauração do relacionamento com Deus está sendo retomada. E neste caso, Deus, Ele vai reafirmar, vai restabelecer, mas Ele vai nos mostrar uma coisa importante. Ele exige diante disso, em resposta, uma dedicação plena a Ele. Ele já tem se revelado como misericordioso e fiel, e também, diante dessa exigência, Ele se revela como um Deus que também é zeloso, e neste caso, Ele não admite que o coração do seu povo seja compartilhado com outro Deus. A renovação da aliança implica em que o povo esteja plenamente dedicado ao seu povo, ao seu Deus. Isto é, Deus promete a seu povo a restauração. Deus restaura
a sua aliança, retoma a comunhão com o seu povo. Mas ele fala ao seu povo: eu exijo dedicação plena, eu exijo que vocês estejam plenamente dedicados, devotados a mim. Então, à luz disso, irmãos, o tema do nosso sermão hoje, óbvio, será amando apenas o Senhor. E aprenderemos assim que a aliança com Deus, ela exige de nós devoção plena. A aliança que Deus faz com o seu povo exige do seu povo devoção plena. E a gente vê isso, irmãos, a partir do texto que nós vamos expor agora, e peço que você atente com reverência ao que diz o Senhor. Vamos começar com o verso número 8 e 9 do capítulo 34. Veja que é a continuação, e ele diz o seguinte: imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Irmãos, lembrem-se que a narrativa anterior fala que Deus cumpriu com aquilo que prometera, proclamando e agindo para instruir Moisés acerca de sua misericórdia. Lembre-se que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus revela-se a ele para mostrar a sua misericórdia em ação. O que acontece a partir de agora é que Moisés está respondendo a tudo que estava acontecendo ali. É uma resposta ao que estava acontecendo ou o que aconteceu. E a resposta de Moisés, ela não poderia diferir diante da magnitude do que havia sido revelado. O Deus que se revelou em glória, um Deus que mostrou as suas misericórdias, que proclamou o seu nome. Então, a resposta de Moisés foi imediata e apropriada. Diz o texto que ele responde com reverência, ele responde com submissão, ele responde com um culto. Isto é, irmãos, diante de tudo aquilo que estava sendo revelado e diante do conteúdo de suas misericórdias, lembrem-se que Deus se revela a Moisés e não mata. Deus se revela a Moisés e a sua glória não o destrói. Então, sua misericórdia é proclamada a Moisés. Diante disso, ele se prostra em terra. Isso, irmãos, mostra um homem que responde devotamente a tudo aquilo que havia sido proclamado e revelado por Deus. Isso é um princípio óbvio, irmãos, que eu não quero me prender muito aqui, mas notem que Moisés está nos ensinando, e é importante isso, e é um claro testemunho de que as misericórdias do Senhor, elas sempre humilham o coração. As misericórdias do Senhor não nos levam à libertinagem, mas sempre a um coração humilde. Quando Deus revela a sua misericórdia, é humilhante ao nosso coração. Ou seja, a bondade de Deus que se revela, irmãos, ela sempre dobra os joelhos e nunca empina o nariz. Sempre que Deus se revela misericordioso, nos dobra os joelhos e nunca empina o nosso nariz. E é isso que Moisés está fazendo. Diante de tudo aquilo que Deus tem revelado, ele tem se prostrado, ele tem adorado, ele tem se humilhado diante de tudo aquilo que está acontecendo. Agora, só que o texto quer registrar a oração de Moisés. Esse é o ponto. O ponto do texto é que Moisés vai orar. Moisés está orando. Ele se humilha, mas ele está ali também orando. Ele ora. E claro, irmãos, sabemos bem que no ministério do sacerdote, que ele era, do mediador, para ser mais exato, nós já vimos que por inúmeras vezes Moisés, ele orou ao Senhor.
E o conteúdo de sua oração nós podemos perceber em outras narrativas, pedidos semelhantes. Ora, desde quando o povo violou a lei de Deus como bezerro de ouro, nós vimos Moisés se aproximar de Deus e dizer: Deus, perdoa esse povo, Deus, perdoa a transgressão desse povo. E qual é o diferente aqui, irmãos? É que o texto quer nos mostrar, em consequência, que ele acabou de ver as misericórdias do Senhor. Ele acabou de ver algo espetacular e de ouvir coisas grandiosas. Porém, irmãos, ele havia sido confrontado no verso 7, na parte B, com uma informação importantíssima a respeito de Deus. O Deus que revelou-se em misericórdia disse para Moisés: eu não inocento culpado. A parte B do verso de número 7. Eu, Moisés, que sou misericordioso, eu não inocente culpado. O culpado não sai ileso, ele é responsabilizado, ele é tratado como tal. Então, o Senhor, em termos mais gerais, ele não nós não podemos ousar pensar que teremos sem o perdão dos pecados. Quando nós falamos em comunhão, a comunhão com Deus não pode ser reconstruída sobre a negação da culpa. Eu não posso pensar que ao negar a minha culpa, ainda assim, eu terei algum tipo de relacionamento com Deus. Não, não. O tempo todo Moisés está dizendo, e agora que Deus está reestabelecendo a aliança, Moisés está novamente dizendo: nós somos culpados, ó Deus. Porque é claro, irmãos, a tendência nossa é de culpar o mundo inteiro, menos a nós mesmos. A nossa tendência é culpar o resto do mundo. A nossa tendência é jogar a responsabilidade para os outros, para nos esquivarmos da nossa responsabilidade e culpa. E esse é um ponto fundamental, irmãos.
A comunhão com Deus não pode ser reconstruída sobre a negação da culpa, sobre promessas vazias de mudança. Então, nesse processo de reconstrução, nós devemos entender que somente quando o pecado é confessado, irmãos, e levado diante do Senhor, é que a aliança pode ser renovada. Veja qual é o ponto. Moisés quer o perdão. Deus, o Senhor vai renovar a aliança, esse povo precisa ser perdoado. Isso é que importa. Isso é o que faz sentido. É que o Senhor perdoe esse povo. Sabe por quê, irmãos? Porque se houver um reestabelecimento de uma aliança sem perdão, o povo será destruído posteriormente. O povo não terá garantias. Então, é preciso que o povo entenda isso, e Moisés está assumindo e dizendo: nós somos, Senhor, pecadores, e só assim a aliança pode ser renovada. Por isso, irmãos, entendam, perdão não é um detalhe secundário da fé. Perdão não é uma coisa insignificante. É o fundamento indispensável para qualquer relacionamento com Deus Santo. É preciso perdão para que aquele que busca a Deus encontre o seu socorro. É preciso que aquele que busca o colo divino o encontre antes no perdão. Então, se claro, somos tendenciosos a não reconhecer a nossa culpa e dizer a culpa é sempre do outro, não é bem assim. Se você não reconhece a culpa, obviamente, logicamente, não espere perdão e não espere comunhão. Se você se esquiva da sua culpa, de que você é responsável, não espere ser perdoado e não espere ter comunhão com Deus. Que fique claro isso. Mas não é o caso aqui. Há uma busca, há uma comunhão em seu início sendo restaurada, e o mediador diz: nós somos culpados, perdoa-nos. Só que Deus está agora retrocedendo. Aquele Deus irado, que vem punindo o povo, dizendo: Moisés, é o teu povo. Moisés, foi você que tirou esse povo do Egito. Moisés, mande matar os homens. Lembre da sequência? Agora Deus está retrocedendo, está voltando a se relacionar com o seu povo, e diferente dos outros momentos, Deus responde positivamente ao pedido de Moisés. E vemos isso como? Veja o verso de número 10. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o povo, o seu povo farei maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço com você. Irmãos, tudo que Moisés pedia, desde o episódio do bezerro de ouro, toda a insistência, agora Moisés finalmente está tendo a resposta divina, e Deus responde nesses termos: eu faço uma aliança. Aqui, irmãos, nessa frase nós temos encapsulado tudo o que Moisés queria, tudo o que Moisés necessitava. Era essa resposta que Moisés estava esperando de Deus, um Deus que se comprometesse em renovar a sua aliança com o povo, a aliança que havia sido quebrada. E diante de todas as más notícias que nós já vimos, essa era a grande notícia. Lembre-se que Deus disse: eu não irei com o povo. E o povo, quando soube que Deus não iria com ele, o povo disse: isso é uma má notícia.
Mas agora, finalmente, as boas novas. Eu farei uma aliança com você. E claro, irmãos, entendam, porque Moisés sabia, Moisés entendia as implicações, os contornos dessa afirmação. Ele sabia o que estava inserido, encapsulado, quando Deus diz assim: eu vou fazer uma aliança. O que isso implica? Quando Deus promete fazer uma aliança com um povo, implicitamente Deus está prometendo perdoá-lo. Implicitamente Deus está prometendo cumprir com suas promessas. Implicitamente Deus está dizendo que vai acompanhá-los. E isso era tudo que Moisés queria. Por isso que a resposta ela é maravilhosa, ela é desejada, ela é a grande notícia, ela é o desfecho de uma insistência que já vem diante de tanto tempo. Deus promete renovar a aliança. Isso que está implícito, fica evidente no decorrer do texto. Por quê? Porque Deus disse que vai fazer maravilhas para mostrar a sua glória. Irmãos, o teor do texto mostra que Deus está restabelecendo os termos da aliança, vai automaticamente operar maravilhas e vai, para revelar a sua glória, demonstrar o seu favor. Veja, Deus está dizendo ao povo que vai operar grandes coisas no meio deles, vai fazer grandes maravilhas. E qual é o propósito? É que eu vou ser glorificado entre as nações. O que eu vou fazer com vocês, meu nome será conhecido entre as nações, meu nome será glorificado. Então, Israel agora está recebendo a renovação da aliança, o comprometimento divino, as promessas divinas de que vai de fato operar entre o povo e disse: eu vou operar de tal forma entre vocês que meu nome será glorificado entre as nações, meu nome será temido entre as nações. Ou seja, Deus está se comprometendo novamente com Israel, e dessa feita agora Deus está mostrando um objetivo claro: o meu nome será glorificado entre as nações. Ou seja, o que eu vou fazer com vocês, muitos vão me conhecer, muitos vão me adorar. Se você ler o livro de Josué, como nós lemos aqui, se você lembrar bem, você vai ver que em muitos episódios os povos procuram Israel porque descobrem ou ouvem a respeito dos feitos do Senhor no meio do seu povo. Olhe, chama Josué, eu vim aqui porque nós sabemos o que Deus fez através de vocês. Não invada a nossa terra, não nos mate, não faça nada conosco. E o que se desdobra em Josué aqui está encapsulado: as nações vão me conhecer por causa do que eu vou fazer com vocês. Isso é importante, irmãos, porque há uma aplicação, um princípio aqui importante, que se há um alcance da graça, veja, a graça do Senhor, quando alcança alguém, significa que os feitos gloriosos do Senhor se revelam, os feitos gloriosos do Senhor se manifestam. Veja, irmãos, há uma atmosfera de glória, de poder, quando há uma ação divina para estabelecer um povo para Ele. Irmãos, entendam, quero que vocês lembrem bem, aqueles sinais no monte de relâmpagos e trovões, isso é o contorno desses termos da aliança. A renovação da aliança implica em algo glorioso, Deus estabelecer a salvação, irmãos, é revelado na Escritura como uma revelação do poder de Deus diante da condição humana. É o poder de Deus, a glória de Deus que invade o coração humano e faz com que ele se torne amigo de Deus, perdoado. E isso é um impacto
Isso é um impacto. E qual o objetivo, ou um dos objetivos disso, né? O que nós temos que entender, irmãos, é que quando Deus faz uma aliança com o seu povo, não termina nele. Ou seja, em termos práticos, o perdão que você recebe, a comunhão que lhe é concedida, a esperança que sustenta a sua fé, não são um fim em si mesmo. Deus o chama para viver de tal forma que outros sejam impactados, que o nome de Deus seja exaltado entre os outros por meio da sua vida, a grandeza do poder de Deus seja revelada em Cristo. O que isso implica? Isso nos confronta automaticamente. Por quê? Porque a fé que professamos, que você professa, não pode ser apenas íntima, não é simplesmente uma fé confortável, não é simplesmente uma fé silenciosa. Deus, quando envia o seu Filho para produzir obediência por fé, e essa obediência envolve escolhas reais, renúncias concretas, um compromisso visível, isso tudo porque nós temos uma missão de Deus no mundo. Ou seja, se você realmente crê no Evangelho, isso precisa aparecer na forma como você vive, no que você valoriza e no que você anuncia. Então, haverá naturalmente um desejo de proclamar a glória de Deus. Deus objetiva isso. Deus vai operar, salvar, redimir, entrar em laços de comunhão, para que outras nações sejam impactadas com isso. Então, se você crê verdadeiramente no Evangelho, isso precisa aparecer na forma como você vive, no que você valoriza e no que você anuncia. Onde a fé verdadeira nasce, irmãos, naturalmente, pela impulsão do próprio Deus, o desejo de glorificá-lo. Aí a pergunta é óbvia: existe esse desejo em você? Existe esse desejo? E aqui é o ponto: se esse desejo não existe, irmãos, é preciso perguntar: estou mesmo num relacionamento com Deus? Estou mesmo num relacionamento com Deus? Se eu não há em mim um interesse de glorificá-lo, se os feitos de Deus na minha vida, eles não transbordam, eles não ultrapassam a minha intimidade, se a minha salvação ela não vai impactar outros, é preciso perguntar: estou mesmo num relacionamento com Deus? E aí, irmãos, se não há um desejo de compartilhar a glória de Deus, que tipo de comprometimento nós temos com Ele? Que tipo de comprometimento? Por que isso é importante, irmãos? E fundamental. Então, entendo. O que Deus faz na salvação não tem um impacto só individual. Ele tem um impacto global. Uma igreja que é salva tem um impacto global. Esta igreja de Parque Dourado, ela não tem só um impacto local, ela tem um impacto municipal. É a partir dela o nome de Deus ser glorificado na cidade, entre os homens. Porque Deus trata disso, basicamente, pontualmente aqui. O Deus que redime, Ele, através disso, do operar no meio do seu povo, Ele vai revelar a sua glória às outras nações. Por que isso é importante? Pelo o que vem a seguir.
pelo que vem a seguir. Você lembra que Israel vai entrar numa terra que está cheia de gente pagã. Você lembra disso, né? Tem um bocado de ímpio lá. Tem um bocado de ímpio lá. E que Deus quer que esses ímpios sejam impactados. Quer que o nome dele adentre na terra e venha impactar a impiedade. E nós estamos nesse contorno. E aí, vamos voltar para o primeiro ponto. Deus exige um relacionamento exclusivo, dedicado. Ou seja, como será possível impactar a glória de Deus se revelar das outras nações, se nós nos dedicarmos exclusivamente a Ele? Ele fará isso por meio de uma devoção plena. Ele fará isso por meio de uma devoção plena. Veja os versos 11 e os versos, até o verso 14. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Aserá, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Irmãos, nós estamos, como vocês bem sabem, saindo de um enredo em que Israel adorou o bezerro de ouro, adorou outro Deus, além do Deus deles. E agora, irmãos, diante do que Deus está prometendo fazer, vai adentrar com o povo queria isso, mas agora Deus está dizendo: eu vou entrar, eu vou destruir os inimigos, eu vou de fato expulsar esse povo. Deus está agora sendo enfático que algo não pode acontecer. Algo não pode acontecer. Vamos entender, irmãos, como funcionava a mente no Oriente nessa época. A terra habitada por pagãos seria uma sedução em caso de alianças. Por quê? É importante entender isso. No mundo antigo, irmãos, alianças com outros povos não eram apenas alianças com os humanos. Quando você fazia uma aliança com alguém, você ganhava de brinde os seus deuses. Fazer uma aliança com o ímpio, na mentalidade do mundo antigo, era também ter um relacionamento com os seus deuses. Por isso que Deus está dizendo, Deus está mostrando, ao fazer esta aliança, implicitamente, de que se Israel faz aliança com esses povos, Israel faria também aliança com os seus deuses. Para uma cultura politeísta, ímpia, tudo bem, tudo normal. Eu tenho os meus deuses, você tem os seus, nós nos unimos e adoramos em comunhão aos nossos deuses. Mas, para a cultura teocrática de Israel, Deus está dizendo: não permito nenhum tipo de vínculo, porque eu quero exclusividade. Eu não quero vínculo com eles. Eu não quero vínculo com eles. Deus é tão radical que proíbe até preservar os lugares de oração, de adoração. Deus disse: eu vou expulsá-los. Quando eles partirem, vão ficar os postes, o altar, os objetos, as estátuas, os símbolos. Deus disse: não preservem nada. Destruam tudo. Destruam tudo. E Deus diz: caso vocês não façam isso, Deus diz assim:
isso será armadilha para vocês. É óbvio, irmãos. Israel acabou de produzir um bezerro de ouro. Se o povo não destrói o que ficar do resquício da idolatria dos povos pagãos, quando eles se deparassem com os ídolos, eles seriam tentados a adorá-los. E Deus diz: isso não pode acontecer, Israel. Vocês não podem permitir que isso aconteça. Vocês devem destruir tudo. Não façam laços. Não se relacionem ao ponto de não permitam que permaneçam na terra os símbolos, os objetos, os deuses, os ídolos, os templos. Nada seja permitido desta idolatria, porque se vocês deixarem de pé estes lugares sagrados, vocês vão ser tentados a adorar o Deus falso. E aí Deus dá a razão. Deus diz: vocês devem atentar para isso, porque eu sou um Deus ciumento. Ele não só é ciumento, irmãos, mas é tão ciumento que ele diz que zeloso é o seu próprio nome. A palavra zelo, ela tem essa ideia de ciúmes. E ele disse a Moisés: não adorem outro Deus, pois o meu nome é ciumento, zeloso. É interessante, irmãos, porque a definição primária da palavra é: eu sou um Deus ferozmente protetor, alguém com um zelo louvável de preservar algo supremamente precioso. Calvino, ele chega a dizer que aqui Deus está assumindo o caráter de um marido. Aqui Deus está assumindo um caráter de um marido que fielmente está executando o seu papel, está exigindo pureza, castidade de sua noiva. Deus não permite, como um marido não pode permitir à sua esposa, que o seu povo ceda o coração, a alma a Satanás, ao prazer, aos desejos imundos, e permitir que sejam maculados por eles. E nesse caso ele diz: se nos entregarmos a outros amores, não só violaremos o juramento feito no casamento, mas nós vamos sujar o leito matrimonial, deitando-nos com adúlteros. E ele é ciumento. Ele não permite que o matrimônio com seu povo seja violado. Ele é zeloso, ele não pode permitir, ele não aceita, nem que seja por um segundo, por um momento, que o seu povo seja infiel. Você vê hoje em dia, né, a nossa construção moral distorcida, promíscua. Você vê o casamento ele sendo diluído e reconstruído aos moldes da condição do coração humano. Então você vê hoje, por exemplo, homens que procuram parceiros para suas esposas. Eles sentem a alegria de ver outros homens deitados com suas esposas, né? Como já falei, trabalhei com uma pessoa que atendeu um telefone em determinado momento na empresa, falando com a esposa, e ela dizendo que estava indo para algum lugar, e quando terminou eu disse que foi. Não, minha esposa está avisando que está saindo com o namorado dela. Como assim? Não, nós temos um relacionamento aberto. Eu tenho minha namorada e ela tem também o namorado dela. Deus aqui está dizendo: nem sonhem com essa possibilidade. Eu não permito nada. Eu quero exclusividade, porque eu sou ciumento, eu sou zeloso. Isso, irmãos, nos confronta, porque nós vemos uma época, uma mentalidade que às vezes nos sufoca tanto que às vezes a gente cede, e às vezes a gente quer pensar dessa mesma forma. É a mentalidade de que
todos os caminhos levam a Deus e que no final de tudo todas as religiões são equivalentes. Não. Deus tem deixado claro que não há espaço para relativismo espiritual. Se vocês entrarem lá, eu não quero acordo e destruam tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está mostrando que quando se trata de adoração, Deus não aceita concessões. Ele não divide sua glória com ninguém. A gente gosta de compartilhar, mas Deus não permite isso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se Ele não ocupa o seu coração, outra coisa já ocupou. Se Ele não tem exclusividade, se Ele não tem a primazia, significa dizer que outra coisa já tem dominado o seu coração. Mas entendam também uma coisa, que nós muitas vezes estamos preocupados com os altares, nós estamos indagando, muitas vezes questionando a idolatria ao nosso redor, e aí você pode dizer, não, mas Senhor, mas Deus, pastor, eu não tenho ídolos, eu não tenho altares. A grande questão e o grande ponto, irmãos, que Deus está querendo tratar o povo diante dos fatos que já acometeram anteriormente o povo. Nossa idolatria nem sempre se manifesta em imagens visíveis, mas em afetos desordenados, seguranças falsas e prioridades que silenciosamente rivalizam com Deus. Sucesso, controle, dinheiro, reconhecimento, orgulho, são os ídolos que nós carregamos, que estão em rivalidade, que nós queremos manter, alimentar, limpar, lapidar. E Deus diz, eu não aceito. Sabe, lembre do que Jesus disse, você não pode adorar a Deus e a Mamon. Lembre-se o que Jesus disse. Você não pode adorar a Deus e a Mamon. Você não pode adorar a Deus e o dinheiro. Sabe por quê? Porque você vai agradar um e vai desagradar o outro. Você vai amar um e o outro não vai amar. Então você não tem como amar as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que decidir amar somente um deles. Por isso, irmãos, enquanto vidrados nas imagens idólatras dos outros, esquecemos da nossa idolatria, os altares secretos que nós carregamos e nos curvamos. Por isso, irmãos, Deus está dizendo, tudo precisa cair, tudo precisa ser derrubado. Para que Deus, irmãos, tenha exclusividade no nosso coração, todos os nossos ídolos devem ser soterrados. Todos os nossos ídolos devem ser quebrados. Todos os nossos ídolos devem ser jogados fora. E isso é confronto. Por quê? Porque nós devemos romper sem reservas com toda forma de idolatria. Todo ídolo deve cair. Por isso que Deus diz, não façam acordo, não permitam que os ídolos permaneçam no meio de vocês. A exclusividade é isso, irmãos, é romper radicalmente com qualquer coisa que dispute o lugar do nosso coração com Deus. E isso importa, tá? E eu quero chamar a atenção agora para o que vem a seguir, porque isso vai justificar uma prática que Israel adotou e que Deus nunca aprovou e que talvez vocês adotem ou possam adotar e Deus nunca aprovou nem nunca aprovará. Verso 15 a 17. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide, vocês comam dos seus sacrifícios. Também
para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Olha, você percebe o nível do argumento divino? Está tendo uma preocupação para que o povo não caia na idolatria. E aqui o que é que ele está proibindo? Qual é a proibição? Se você não entendeu, Deus está proibindo o casamento com ímpio. Deus está proibindo casamento com ímpio. Razão. Deus está mostrando que o povo, se fizer isso, vai cair na idolatria. O povo vai cair na idolatria. Ele faz um aspecto progressivo. Ele diz, olha, começa com um acordo, desse acordo vem o convite à adoração, em seguida vai se sentar para comer sacrifício oferecido a ídolos, e finalmente, o que acontece? Os filhos vão se relacionar e vai existir uma perpétua mistura. Ou seja, o que começaria com um simples acordo vai trazer a extinção de Israel como um povo em aliança exclusiva com Deus. Entenda, irmãos, de forma prática, Deus não prega o ódio. Veja, Deus não prega o ódio às pessoas ímpias. Deus não está dizendo que você vai viver isolado do mundo e você não vai ter contato com pessoas ímpias. Não, não é isso. Não é isso. Mas aqui, irmãos, entendam, ele estabelece um limite que não pode ser negociado. Você não pode se associar primeiro à falsa adoração. Quando Deus está preocupado com esse contato extremo com o povo ímpio, Deus está preocupado em preservar o coração do povo. Por quê? Porque quando se mantém um vínculo, acordos, relacionamentos, você participa, aprova ou se acomoda diante dela. Isso é muito importante, seja por laços familiares, pressão emocional, o desejo de evitar conflitos, o acordo, a associação. Na prática, Deus está dizendo, vai relativizar o meu relacionamento com você. No final, nesse contato, nesse relacionamento, é o meu relacionamento com você que entrará em jogo. Na tentativa de manter esse vínculo, essa aliança, nessa tentativa, é o meu relacionamento com você que passa a estar em jogo. Por isso, irmãos, Deus não está aceitando nenhuma concessão. O texto não dá brechas para construirmos argumentos e justificarmos o tipo de relacionamento que nós temos com o mundo ímpio. Porque Deus diz, se isso acontecer, você vai cair na idolatria. E falsa adoração, misturar a adoração é falso testemunho, é trair o testemunho. Então a grande questão, irmãos, não se trata de falta de amor, mas de fidelidade. Você não confessa, não serve ao mesmo Deus, não confessa a mesma fé e não pode agir como se isso não tivesse importância. O Deus que faz aliança com você é um Deus zeloso e Ele quer exclusividade, por isso Ele não quer nenhum tipo de relacionamento com ímpios. Por isso volto a dizer, é muito estranho, é inconcebível, é inadmissível, é impensável crentes que têm mais amizades com ímpios do que com o próprio povo do Senhor.
crentes que têm mais comunhão com os ímpios do que com o povo do Senhor. Para a palavra de Deus isso é muito estranho. Isso é sinal, se é um verdadeiro crente, de que o relacionamento com Deus já foi banalizado, ou, na maioria das vezes, que não se trata de um convertido. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. E aí nós já devemos perguntar ao nosso coração: quando chega a hora da decisão concreta, você prefere agradar as pessoas ou permanecer fiel ao Deus da aliança? Sabe por quê? O seu amigo ímpio ainda é seu amigo? Porque você não tem vivido como alguém fez um pacto com Deus. Isso é sério. E exorto vocês a respeito disso. Volto a dizer, não é questão de ser mal educado. A gente está falando aqui de educação. A gente não está falando aqui de ser um tiranossauro rex quando se trata de se relacionar com pessoas ímpias. Não é isso. Nós estamos falando de um fundamento que nós banalizamos. Lembre-se das palavras de Paulo. Paulo orienta a igreja de Corinto a expulsar o incesto. Vocês lembram disso? Paulo diz: lance-o a Satanás. No mesmo capítulo ele diz: olha, se alguém dizendo-se irmão for avarento, idólatra e etc., nem com os tais comais. E nós queremos ser mais sábios do que Deus. E nós queremos ser mais sábios do que Deus. Quando Deus disse: não comam com eles, não se relacionem com eles, não vivam junto de quem não vive o Evangelho. Por quê? Porque ele disse lá atrás: um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que ele é radical. Nem pastor, é meu amigo de tanto tempo, é meu familiar, é não sei o que. Paulo diz: nem com os tais comais. Sabe por quê? Porque para preservar a sua amizade, os seus vínculos, você vai abrir mão da aliança com Deus. No final, é a sua comunhão com Deus que entrará em jogo. Por isso que Deus está sendo radical, porque Ele sabe que se você der um passo nesse relacionamento, você vai quebrar a aliança. Não seja mais sábio do que Deus, que você não é. Não seja mais sábio porque você não é. Se Deus está dizendo que vai acontecer isso, porque o poder de infecção do mal é enorme. E lembre-se, o mal tem um aliado: o seu coração. Ele já tem um terreno fértil, e se você regar, vai brotar. Por isso que Deus diz: não quero, não permito em hipótese alguma.
Lembre-se de quantas vezes, por causa das suas amizades, por causa da sua família, por causa dos seus amigos, você não deixou de fazer aquilo que Deus ordena para preservar sua amizade. Isso nos confronta, irmãos, também aos relacionamentos mais profundos, porque Deus vai de um relacionamento, de uma base relacional mais básica até a mais profunda. E qual é a mais profunda? É casamento com os ímpios. Ele fala tanto de um vínculo básico, comum, de relacionamento, de amizade, como também o mais profundo, que é aquele que há um vínculo, uma aliança de casamento. Quanto a esse tema, irmãos, a Escritura não é ambígua nem aberta à negociação. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que Deus está mostrando, irmãos, que o casamento não é romance prolongado, nem é um projeto emocional. Casamento é visto em termos de aliança, comprometimento. E duas pessoas não podem viver numa aliança verdadeira se não estão submetidas ao mesmo Senhor. E Deus está dizendo: eu não permito que vocês façam isso. Não permito. Não permito. E aí, quando um crente decide se unir a um ímpio, ele não está apenas fazendo uma escolha afetiva, está dividindo o espaço da aliança, onde Deus não reina sozinho, outro Senhor ocupa o lugar. E olha a preocupação do Senhor: não façam amizades com eles, porque daqui a pouco vocês vão estar comendo as comidas deles, daqui a pouco vocês vão estar cultuando com eles, daqui a pouco os filhos de vocês estarão se casando com os deles. Isso precisa ser dito sem rodeios, irmãos. Principalmente você que é solteiro, que pensa em casamento, e também aqueles que já decidiram ignorar esse mandamento. Não existe meio termo espiritual dentro de uma aliança. Um lar não pode ser governado ao mesmo tempo pela verdade e pela rebelião, porque Deus diz que no final não é a fé que vence a incredulidade, mas é a incredulidade que molda e esfria a fé. E é assim, irmãos, que a idolatria começa. Primeiro pela desobediência consciente, porque o que é que você faz? Você vai e diz: não case, não se relacione. Que pastor radical! Estamos em pleno século 21, a mentalidade mudou. Você diz: não case com o ímpio, não se relacione com ele. Aí começa primeiro uma rebeldia deliberada, uma desobediência consciente. Começam os argumentos, né? Ele é tão bom, menino educado, não fuma, não bebe, não joga. É uma menina tão boa, não bate na mãe, não bate no pai. E você começa a dar propina à consciência para se manter no caminho da rebeldia. Aí depois começa se adaptando, casa, e depois Deus não é mais o centro da vida, mas é um visitante tolerado. Deus deixa de ser o Senhor do lar para frequentar a casa de vez em quando. Deus diz que é isso que acontece. No final, quem casa com o ímpio, Deus é abandonado. E mais uma vez volta a dizer: e nós queremos ser mais sábios do que Deus.
Por isso, irmãos, o alerta é claro e inegociável, especialmente aos jovens. Vocês estão terminantemente proibidos de estabelecer uma aliança de casamento com pessoas ímpias. Não sou eu quem digo, mas é o Senhor. E vocês muitas vezes, querendo enganar o coração, querem desobedecer a Deus e manter relacionamentos com ímpios, e muitas vezes ímpios, religiosos, dentro de igrejas. E nós não estamos preocupados se são crentes de verdade ou não. Deus está dizendo, eu não aceito que isso aconteça, porque se vocês adentrarem nesse caminho, vocês vão abandonar a Deus. Não adianta argumentar, relativizar ou apelar para sentimentos. Não tem argumentos, não venha argumentar com aquilo que não tem argumento. Deus é radical, não! Mas Ele é lindo, não! Mas Ele é estudioso, não! Mas Ele é educado, não! Mas Ele tem um emprego maravilhoso, não! Deus está dizendo é não, e ponto final. Inclusive, não importa o que dizem os pais de vocês. E aqui eu quero chamar a atenção dos pais. Observe que Deus, Ele está dando essa ordenança aos pais. Hoje em dia, os filhos assumem relacionamentos e os pais não estão nem aí. Os pais simplesmente entregam seus filhos aos relacionamentos e os próprios pais ficam arrumando argumentos para justificar o pecado. Como eu já lidei aqui com a situação. Pastor, cheguei novo na igreja. Pastor, o senhor não vai celebrar o casamento? Porque eu já falei com o pastor fulano e ele vai celebrar. Eu disse, mas eu não ia celebrar. Por quê? Ele é um descrente. Eu não vou dar bênção ao que Deus não deu. Aí começa o pai. Veja bem, ele não fuma. Olha, pastor, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. É quase um santo, pastor. Para ser um anjo, só falta as asas das costas. E eu disse, não, está errado. É pecado. E muitas vezes, irmãos, são os pais. E Deus está dizendo, não façam isso para que vocês não entreguem seus filhos para que eles casem com os ímpios. E os pais, meus irmãos, os pais, é responsabilidade. Os nossos filhos não podem assumir relacionamento sem a nossa aprovação, sem a nossa supervisão, porque nós vamos responder diante de Deus. E muitos dos nossos filhos se desviaram da igreja, abandonaram o evangelho por sua culpa, porque você entregou a laços com impiedade, porque você não protegeu seus filhos. A culpa também é sua, é responsabilidade sua. Deus disse assim, jovens, não casem, não entreguem seus filhos. Não entreguem seus filhos. Porque, irmãos, fé não é um acessório no casamento. Não deve ser um acessório. É o fundamento.
Deus não quer que a fé faça parte, quer que seja o fundamento. Então, ignorar isso não é questão de gosto pessoal, mas uma questão básica, revela quem de fato governa o seu coração. Por isso que Deus diz: não permitam que eles vão cair na idolatria. Não permitam que eles vão cair na idolatria. Irmãos, olha para a história bíblica. Olha para a história bíblica. Eu não pontuava por causa do tempo. Mas quando a gente lê o Josué, você lembra, em muitas leituras que diz que Deus deu território tal, quando eles entravam, vocês lembram que em muitos momentos eles não destruíam os povos, faziam aliança? Vocês lembram disso, Josué? Leia de novo. E ficaram na terra com os judeus. Você vai ver isso em muitos capítulos. Ou seja, o povo que deveria ter sido radical, adentra na terra e mantém a aliança com os povos. Quais os desdobramentos disso? O povo se rebelou, o povo virou idólatra. Você vai ver em Juízes um povo que está fazendo o que eles bem entendem. Esse episódio que a gente viu de Débora não é um princípio teológico de mulher liderando o povo de Deus, não. É aqui já uma denúncia de que a coisa bagunçou, de que o povo estava pervertido, e o tempo foi se passando e continuou. E grandes homens de Deus não atentaram para isso. Você lembra de Salomão? Você lembra do casamento com a ímpia que aconteceu? Colocou idolatria no meio do povo. Você lembra de Sansão? Que por causa de mulher ímpia caiu em pecado. Você sabe, você lembra que Deus expulsou o povo da terra prometida por causa de casamento com ímpio? Então aquilo que nós tratamos sem significância, Deus nunca tratou de forma leviana, porque Ele sabe, vai chegar o resultado. Se ele não for convertido, sua filha vai se desviar. Se ela não for convertida, o seu filho vai abandonar a fé. Que o povo de Deus na história é um exemplo disso. E isso poderia ter sido evitado quando Israel entrou na terra prometida, tivesse destruído, feito tudo aquilo que Deus disse. Por isso, irmãos, que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A imagem é viva aqui neste salmo. Ele começa andando no conselho, depois ele se detém no caminho, depois ele se assenta na roda. Deus diz: eu não quero, não façam. Eu digo a você, jovem, não vá. Se você tem cortejado, jovem, rapaz, se você tem cortejado ímpio, ímpia, pare agora, hoje. Senão, você vai ter que lidar com as consequências. E para com esse negócio de dizer, porque ele está vindo para a igreja, porque ela está vindo para a igreja. Vir para a igreja não significa nada. Deus está dizendo não. Paz. Deus está dizendo não. Não. E não.
E muitos que se unem em casamento com ímpios, irmãos, não abandonam a fé de imediato, mas começam um processo gradual de esfriamento espiritual. Observa, a adoração perde centralidade. Basta observar o dia do Senhor. Em vez de estar na igreja, muitas vezes está com o marido fazendo o que Deus não ordena. Está com a esposa fazendo o que Deus não ordena. No dia do Senhor, no dia em que a alma deveria estar voltada para Deus, então o dia do Senhor começa a ser negligenciado. Sabe o que acontece? A vida devocional começa a ser enfraquecida. Pouco a pouco a fé vai sendo destruída, reduzida, e um cristianismo nominal nasce. O coração começa a andar no conselho dos ímpios, e aquilo que parecia tolerância se transforma em conformidade. Aí o drama vai se aprofundando. Por quê? Porque vem os filhos, e aí os filhos vêm, a liderança espiritual é tirada, e acabam sendo moldados, formados, não pela instrução do Senhor, mas pelos valores do mundo. Imagina, irmãos, todo dia os nossos filhos sendo educados por ímpios. Por isso que Deus nunca aprovou educação do Estado para o seu povo. Porque a educação vai moldá-lo. Mesma coisa aqui. O ímpio dentro de casa, num relacionamento pactual, ele vai querer moldar os filhos. E aí vem os filhos sendo moldados, sendo formados pelas mentiras de Satanás. E eles vão crescendo com essa mistura, e a impiedade vai prevalecendo, e eles vão nos dar netos. E eles nos darão netos que crescerão misturados, mistificados. E olha a geração que nós estamos plantando no mundo. Tudo por causa da desobediência a Deus. Entenda, desobedecer a Deus nunca é neutro. Sempre conduz à perda da comunhão. Sempre. Por isso que Deus diz não. Por isso que Deus está o tempo dizendo: vocês querem um relacionamento, eu vou restabelecer o relacionamento com vocês. Agora, deixa eu te dizer, não há espaço para outros amantes. Isso não é poesia religiosa, é confronto. Deus exige, eu não quero outra coisa. Então não tenham amizade, não se relacionem, não adorem os deuses deles, não casem com eles, porque vocês vão virar idólatras. E eu não vou admitir dividir minha comunhão com vocês. Ele não quer, irmãos, parte do seu coração. Ele quer tudo. Tudo. Agora, difícil, né? Quando a gente está numa cultura dessa forma, em que os filhos namoram com os ímpios, os pais aprovam e a decadência espiritual toma conta. Ou a gente, às vezes, vê pessoas que assumem, de fato, irmãos, mesmo com todas as exortações, se rebelam contra Deus e assumem relacionamentos com os ímpios. E aí, eu tenho uma palavra também para dizer. Talvez você já tenha, de fato, tomado essa decisão e já está envolvido em um relacionamento desigual. E você está sofrendo as consequências. Você sabe que sofre. A pessoa... Agora, o marido casado com a esposa ímpia está na igreja, se ele é crente. A esposa está em casa. Acredito que no coração dele ele queria muito a esposa aqui. Mas ela não está. Ele está só. Se ele é crente, isso dói. Mesma coisa a mulher. Com certeza gostaria de estar aqui com sua família, mas não está, porque o seu marido é ímpio, é descrente. E ela sofre. Isso já é uma consequência natural. Só que o Evangelho não termina na advertência.
ele revela também uma esperança em Cristo. O confronto da palavra, irmãos, nunca é objetivo a nos destruir, mas para nos conduzir ao arrependimento. E Jesus, ele vem exatamente para pecadores que falharam, escolheram mal, e hoje estão colhendo dores reais. E, claro, não existe nada que esteja fora do alcance da graça de Deus. E por que eu digo isso? Vocês lembram da parte inicial do texto? Que Moisés disse assim: nós pecamos. Moisés não pecou. Moisés não estava no evento do bezerro de ouro. Moisés não praticou a idolatria. Mas Moisés assumiu a culpa do povo. Quando ele diz: nós pecamos, nos perdoa. Essa culpa é minha também. Perdoa a nossa iniquidade. Ou seja, ele assumiu a culpa que não era dele. Só que isso ele faz de forma imperfeita. Por quê? Porque embora ele não estivesse no bezerro de ouro, Moisés era um pecador. E claro, irmãos, que ele aponta para Cristo. E aí Cristo faz de maneira perfeita e definitiva. O que é que Cristo faz na cruz? Ele assume a nossa culpa. Ele toma sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e se coloca entre nós e Deus. Por isso, irmãos, o Evangelho não termina na advertência, mas avança para a esperança. Isto é, onde houve desobediência, Cristo sempre oferece perdão. Onde a confusão se instalou, Ele traz a verdade. Onde houve culpa, Ele concede graça. Lógico, Ele não relativiza o pecado, mas Ele chama todos aqueles que erraram e que estão pretendendo errar ao arrependimento. Chama a fé ao senhorio dEle. E isso, claro, Ele exige de nós decisões. Nós precisamos tomar decisões, irmãos. Conversando no dia 31, aconselhando uma pessoa lá em casa que pediu um aconselhamento, nós estávamos conversando e eu disse: olha, não é interessante? Nós estamos dispostos a sofrer as consequências dos nossos erros, não estamos? Nós às vezes sabemos os que eles trarão, e nós mesmo assim nos submetemos. E eu disse: não é interessante que nós não estamos dispostos a sofrer as consequências pelos acertos? Nós decidimos nos submeter às consequências dos nossos erros, mas não estamos dispostos a sofrer as consequências dos nossos acertos. Cristo quer que vamos tomar decisões difíceis, renúncias profundas. A obediência será custosa, mas lembre-se, obedecer a Cristo nunca é perda final, é sempre o caminho da vida. Por isso, ainda que tenhamos errado, caminhando para o final, Ele nos chama para nos arrependermos e nos dedicarmos a Ele. Porque, encerro, Cristo não aceita ser apenas mais um entre muitos. Ele exige o coração inteiro. Amém. Ó Deus, obrigado pela exposição da Tua lei, Senhor, e nós te rogamos que ela continue em nós, nos guiando, nos moldando, todos, inclusive, Senhor, os solteiros, aqueles que estão entre nós,
para que tua palavra possa instruí-los, guiá-los, para que eles te amem de tal forma, para que eles não caiam na sedução dos ídolos. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.